Todo mundo feliz? Amém. Saíram do velório aí? Ainda estão lá? Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Glória! Pode imaginar esse trem aí? Rápido. Aleluia, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tetelestai, em grego, significa está consumado. Ali na cruz, Jesus viu toda a sua missão cumprida. Tudo aquilo que foi profetizado em relação a ele se cumpriu com excelência. Jesus nasceu, padeceu, morreu por causa de nós. Podem se sentar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos reunidos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz. Pedimos ao Senhor, Pai, fale conosco de uma maneira especial e extraordinária. Que em nome de Jesus não haja dúvida do nosso coração de que foi a Tua palavra falando ao nosso coração. Ó Deus, afasta de nós toda incerteza, afasta de nós toda distração, afasta de nós tudo aquilo que possa porventura roubar, Pai. Ó Deus, a atenção que devemos ter à Tua santa palavra. E além de tudo, Pai, que a Tua palavra seja assim uma espada de dois gumes na nossa vida, e que venha dividir, Pai, que venha transformar, que venha invadir o nosso íntimo. Não nos deixe, Pai, sair da mesma forma que entramos aqui nessa noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tetelestai. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 69 até o 75, diz assim: e orava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 3 até o 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 3 ao 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, volta um pouquinho, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam:
O que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O sacrifício de Jesus Cristo nos traz duas coisas, e essas coisas têm que estar dentro do coração daquele que está diante de Jesus. O que? Reconhecimento e o arrependimento. Nós devemos reconhecer. Por isso que antes do batismo é feito algumas perguntas àqueles que vão descer as águas. Você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como o único Deus? Você reconhece que Jesus Cristo é Deus, se fez homem, viveu entre nós, pregou o amor, padeceu, foi injustiçado, injuriado, apanhou, foi morto, mas que ele ressuscitou no terceiro dia da sua morte, e que foi assunto levado aos céus, e hoje está à direita de Deus Pai e intercede por cada um de nós. Nós temos que reconhecer cada uma dessas coisas, porque se há alguma dúvida no coração daquele que se entregou a esse Jesus, nós precisamos rever os conceitos dessa pessoa, porque não pode existir nenhuma sombra de dúvida para que no dia mau, no dia ruim, põe em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1, fazendo favor, Yasmin. Eclesiastes, isso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ou seja, nos tempos bons, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho nele prazer. Jesus é como se fosse a carga que está sendo posta naquela pilha ali, naquela bateria do microfone. Nós devemos estar carregados de Jesus Cristo, porque a hora que chegar o momento mau, e vai chegar o momento mau para cada um de nós, nós tenhamos força de dizer: eis que o meu Senhor vive e Ele está em meu favor, Ele vai levantar em meu favor e vai fazer infinitas coisas para me defender, para me socorrer, para transformar a minha vida, para reverter essa situação, para curar essa enfermidade. Qual é a fé que eu tenho nesse Deus? Nós devemos reconhecer quem é Jesus Cristo, porque o inimigo usa as nossas dúvidas contra nós. E quando nós reconhecemos quem é esse Jesus Cristo, vem um outro sentimento no nosso coração, que é o arrependimento. Arrependimento e remorso, existe uma linha tênue neles que os divide. São muito parecidos, são idênticos, são similares. Quando você comete algum erro, logo após esse erro, seja ele qual for, quando você conhece Jesus Cristo, a tristeza invade o seu coração. E você começa a remoer aquilo dentro de você. E você começa a falar para Deus: Deus, me perdoa, eu não vou fazer mais, eu não sei por que eu fiz. Aí vem a linha tênue que diferencia o arrependimento do remorso. Quem já fumou aqui? Quantas vezes vocês falaram assim: não fumo mais? E aí daqui a pouco você falava assim: só mais um, só esse. Depois desse eu prometo que não faço mais. Mentira. Estava na casa do pastor, eu falei, quando tomava cachaça, às vezes eu conhecia
ressaca de beber 2 litros d'água sem tirar o bico da boca, para aplacar, né? A chama ardente que estava dentro de mim. E eu falava assim: que porcaria, nunca mais eu bebo na minha vida. À tarde eu estava bebendo. Isso se chama remorso. Eu fico triste pelo que fiz, mas logo aquela tristeza passa e eu volto a fazer. O arrependimento me traz tristeza, mas ele não deixa mais eu cometer aquele mesmo erro. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi reconhecia o seu erro e ele se arrependia, nunca mais ele praticava a mesma coisa. O arrependimento tem que estar dentro do cristão. E é nesse momento de reflexão, nesse dia de reflexão, em que muitos acham que o cordeiro deixou de existir para que o coelho existisse. O coelho tem tomado lugar do cordeiro em muitos lugares e em igrejas também, porque eu já vi a corrida dos ovos. Vamos procurar os ovos do coelhinho na igreja. E nada bíblico, mas só para atrair as pessoas. Mas nesse momento de reflexão, onde a gente começa a pensar sobre o que Cristo fez sobre a minha vida, porque o momento de maior reflexão para o ser humano se chama velório. Não tem um ser humano que não faz uma reflexão sobre a sua vida quando ele está no velório, porque é o lugar de todos nós. Você pode ser rico, você pode ser o que for, mas você não é imortal. Você vai passar por lá. Você pode ter os milhões, milhares de dinheiro. Não vê os faraós, Senhor dos senhores, deuses, né? Eles se sentiam deuses. Não. Nós vamos passar pela morte. Se nós não passarmos pela morte, é porque Cristo voltou. Mas se Cristo não voltar, nós vamos passar pela morte. E nós temos que estar preparados para isso. E aí, a gente começa com esse tema da redenção da humanidade, que muitos acham que é pouco da carochinha. E eu não estou falando para a pessoa de fora, não. Eu estou falando de crente. Tem muito crente que acha que a história de Jesus Cristo não é verídica como está na Bíblia. Eles duvidam. Eles acham que foi enfeitada de alguma maneira para fazer com que as pessoas sigam esse Cristo da maneira que o homem quer. E a Bíblia não escraviza ninguém. Eu já pertenci a outras religiões que escravizam. Você é obrigado a fazer as coisas. Isso é um tema que nos confronta todos os dias. A realidade do pecado e a realidade da graça. Porque o que nós humanos não conseguimos entender é: que amor é esse desse Deus que eu trabalho todos os dias, respeito a minha esposa, respeito os meus filhos, respeito as pessoas, sou um cidadão exemplar. Que amor é esse que eu tenho que me arrepender da mesma forma que um assassino tem que se arrepender? Que um marginal tem que se arrepender? O que é isso? E as pessoas não conseguem mensurar que para Deus não tem pecadinho, pecadão. Tem as consequências. As consequências de um pecadinho são menores. As consequências de um pecadão são muito maiores. Então, dentro do nosso meio há essa incerteza. Eu, uma vez dando aula, a minha última turma na cidade que eu residia era de 80 alunos. E um deles começou a discutir comigo porque eles não acreditavam que eles tinham que se arrepender agora e perdoar as pessoas, porque isso ia acontecer no julgamento final. E o nosso meio está cheio de gente assim, que acha que não tem que se arrepender, que não tem que perdoar.
que não tem que reconhecer a Jesus Cristo de fato como Senhor de suas vidas. Acham que Jesus Cristo é aquele servo que veio e serviu até o ponto de ser morto, mas ele vai continuar sendo assim, ele vai ser rei, mas quando eu for morar na glória, aqui não, aqui ele tem que me servir. Eu ouvi um pastor dizer que vocês têm que me servir para que Deus sirva vocês. Olha o absurdo que nós estamos chegando aqui na terra. E eu fico imaginando Deus ouvindo essas coisas lá do alto. Se fosse eu, Deus já tinha mandado raio, fogo, trovão, ventania e acabado com toda essa brincadeira aqui. Ainda bem que eu não sou Deus, porque eu não vejo razão para o ser humano pegar uma posição dessa aqui, um microfone, a Bíblia Sagrada, e usar de artifícios para ficar enganando as pessoas. Ou eu falo a verdade que liberta, ou eu deixo de falar a verdade que liberta. Porque eu não vim aqui para animar a plateia. Eu não vim aqui para deixar vocês esperançosos que amanhã vocês vão ser ricos. Não. Eu creio num Deus que é capaz de fazer isso, creio. Mas não é essa a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: se arrependa. Aleluia. Se arrependa de todo o pecado que você cometeu. Reconheça Jesus Cristo como o único e salvador da tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É essa a palavra de Deus que eu conheço. Eu não conheço outra palavra. Eu conheço um Jesus que era filho de Deus e que não tinha onde reclinar sua cabeça. Como? Que teologia é essa que as pessoas andam pregando e dizendo que eu tenho que ser próspero? Porque se eu não for próspero, eu não tenho Deus na minha vida. Prosperidade, eu já disse aqui, que é ausência de necessidade. Muitas pessoas reconhecem a morte de Jesus Cristo. 90% das pessoas, se você conversar com elas, elas reconhecem a morte de Jesus Cristo. Aleluia. 90% dos crentes reconhecem a morte de Jesus Cristo. Mas a grande maioria não vai ver a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo acontece para uma minoria. Uma minoria que é compromissada com Ele. Uma minoria que ouviu a palavra da verdade, que foi liberta, que reconheceu todas as coisas e que se arrependeu de tudo aquilo que fez. Pedro e Judas, eles praticamente enfrentaram a mesma situação, como nós lemos aí no capítulo 26 e no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Os dois enfrentaram uma situação em que traíram o mestre. Pedro até xingou para negar a Jesus Cristo, para dizer assim: você está vendo eu xingando? Eu não sou desse meio não. Esse povo aí não xinga, e eu vou xingar. Filho de Belial, com Jezabel. É mais ou menos isso que ele xingou. Quando a gente mergulha estudando a vida de Pedro e de Judas, nós somos desafiados pelo nosso próprio coração a examinar as atitudes dele diante de Jesus Cristo. Quais foram as atitudes de Pedro? Quais foram as atitudes de Judas? Mesmo os dois errando de uma maneira similar. Porque, ou a gente pode dizer assim, mas Judas, Pedro não vendeu Jesus. Mas ele estava ali, ó. Ele era o que mais conhecia o mestre. Ele e João sempre estavam junto do mestre. Eles eram íntimos.
saísse da casa do pastor e daqui uns dias eu desse uma punhalada no corpo dele, falando coisas que não pertencem a ele. E quando vieram me afrontar, eu falei, eu não conheço esse cara não. Esse cara aí não fala nada. A traição foi a mesma. Independente daquilo que Pedro, Judas, eu, vocês praticamos na nossa vida, o sacrifício de Jesus Cristo é o ápice de tudo aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos salvos. Mesmo nos nossos momentos mais sombrios, e nós temos, cada um de nós temos eles, nós temos que entender que há esperança e perdão disponível para aqueles que se arrependem de uma maneira genuína e que voltam o coração para esse Jesus. Muitos dos nossos irmãos que começaram a caminhada conosco, hoje já não estão nos caminhos de Cristo. Mas o perdão de Deus é para eles também. Se eles se arrependerem, é de fato. Vocês sabem por que Judas se suicidou? E por que Pedro não? Muitos falam assim, mas ele pode ter se suicidado por ter reconhecido o seu erro. Se arrependido. Quem se arrepende volta e pede perdão. Quem se arrepende não mergulha na lama de uma vez. Pedro, ele traiu Jesus e foi para Galileia. Mas chegando na Galileia, eu aqui conjecturando, creio que Pedro falou assim, peraí, eu estou junto com o Senhor, aquele que é capaz de perdoar todas as coisas, aquele que vem transformando a minha vida há 3 anos, aquele que eu vi ressuscitar morto, curar enfermos, fazer o cego enxergar, o coxo andar. Eu estou junto do autor e consumador da vida. Então, se eu me arrepender e voltar na sua direção e dizer, eu me arrependo, me perdoe dos meus pecados, Ele é capaz de perdoar todas as minhas falhas. Diferente de Judas, que ao cometer o erro e ver que havia condenado um inocente, a Bíblia diz que ele sentiu remorso e não arrependimento. E ele foi por falta de humildade, porque se ele fosse humilde, ele tinha se desfeito da sua altivez, ele tinha parado de pensar que é melhor do que as outras pessoas, porque ele sempre achou isso. Quando você estuda a Bíblia, você sabe que ele pensava isso. Ele era o tesoureiro de Cristo, e Cristo foi dando corda para ele, pois ele, como tesoureiro, um traíra, mexia com as finanças do grupo, e ele se sentia melhor do que todos os outros, porque era ele que planejava os gastos, era ele que dizia se podia comprar ou não podia comprar, e aquilo foi crescendo dentro do seu coração. Quantos de nós estamos nos caminhos do Senhor se achando superiores a outros irmãos, sem nos dar conta que nós devemos nos humilhar e arrepender disso que estamos fazendo? Porque o simples fato de eu pegar um irmãozinho e olhar com um olhar de altivez para ele, eu já estou pecando, e eu não tenho condições de ver a ressurreição desse Jesus Cristo se eu continuar com o meu coração da mesma forma. A esperança, como cantaram aqui
água. E quem é aquele que nos fornece o rio de água viva? Aleluia! Como essa árvore vai brotar se a água não consegue chegar até mim? Porque a minha soberba tem impedido esse rio de água viva de fluir dentro do meu peito. Nós devemos nos perguntar sempre, quando estamos passando por momentos de fraqueza, quando estamos passando por momentos em que estamos cometendo alguns erros, nós somos como Pedro, dispostos a reconhecer as nossas falhas e buscar o perdão de Jesus? Ou nós somos como Judas? Será que somos como Judas, afundados na nossa própria vaidade, na nossa própria soberba, incapazes de nos humilhar diante do Senhor? Porque muitos dizem assim: pastor, eu estou sofrendo há tanto tempo e Deus não faz nada por mim. Tinha uma menina, não vou dizer o nome dela aqui porque ela deve assistir as pregações na internet, até para não expor ela. Ela foi abusada quando criança e apanhou muito, e por causa disso ela ficou paraplégica. Eu era como se fosse o mentor dela na minha época que eu pastoreava no Nazaré. E eu sempre perguntava para Deus: Deus, por que o Senhor não cura? Teve um acampamento dos jovens lá que nós profetizamos, e ela até andou. Ela deu uma volta como se fosse uma volta numa 6 cadeiras dessa, mas voltou para a cadeira de roda. E eu falava assim: o Senhor não deu prova que o Senhor é capaz de fazer. Por que o Senhor não faz? E ela fazia a mesma pergunta. E um dia, num momento de intempérie na casa dela, de fraqueza, em que as coisas ficaram ruins entre ela e a tia dela, porque quem criava ela era a tia, eu conheci uma menina arrogante, soberba, cheia de altivez, sem nenhuma fagulha de amor no coração, uma pessoa amarga até na alma, capaz de olhar para a pessoa que foi a única que estendeu a mão para ela e cuidou dela desde a infância até a fase adulta, levando para o banheiro, dando banho, cuidando, capaz de falar que ela não era nada, que não precisava dela para nada. E aí eu pude entender, e Deus falou no meu coração: e se eu curar? Como fica? Porque muitas vezes a nossa enfermidade não é só no nosso físico, é na nossa alma. E Deus quer curar a nossa alma. Às vezes eu tenho que andar com isso aqui 24 horas. Mas eu entendi que se eu ficar sem isso daqui, eu estufo demais o peito. E Deus não quer um homem que fique estufando o peito e se achando. Então eu vejo as pessoas, eu peço primeiro para curar a alma dela. Porque que adianta curar o corpo e a alma está perdida? De que vale eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma ir para o inferno? Porque eu não reconheci quem é Jesus Cristo e eu não me arrependi das coisas que eu fiz. Eu sou cheio de remorso, de amargor, de coisas que me afastam de Deus, porque quando
alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, seja em qualquer situação, Ele é Deus sobre a nossa vida. Será que não recebemos e não conseguimos ver a ressurreição desse Jesus Cristo por causa da nossa vaidade? O que está nos impedindo de ver a ressurreição de Cristo? Porque Ele ressurgiu, Ele ressuscitou dos mortos. Por que alguns não conseguem ver então? Porque reconhece a morte, mas a hora que chega na ressurreição, pisa no freio e para e fica com dúvida no coração. Jesus Cristo é completo, a obra dele foi completa. Ele não só morreu, ele ressuscitou e ele vai vir buscar a igreja dele. E nós temos que estar com o nosso coração crendo que Ele é Deus, é Senhor, é Rei sobre as nossas vidas. Muitos irmãos, infelizmente, estão vivendo como Judas. Estão com o mestre, sabem quem é o mestre, mas não querem se arrepender das coisas, não querem pedir perdão, não querem perdoar. E nós devemos reconhecer e pedir perdão, se arrepender de verdade das coisas ruins que nós praticamos todos os dias. E não adianta falar que não praticamos, nós somos humanos. Muitas vezes a gente vê uma situação e nós desejamos o mal para aquela pessoa. Já vi irmãos que quando passam esses carros, não aqui, passa esses carros barulhentos, ou tem alguém fazendo um som barulhento, queima, Senhor, queima, Senhor, queima, Senhor. Vai queimar o som para quê? Preserva o som do rapaz, porque o dia que ele se converter, ele vai usar aquilo lá para louvar. Somos cheios de mal dentro do nosso coração e muitas vezes ficamos pagando de santos numa igreja. Quando nós contemplamos a morte e a ressurreição de Cristo, nós somos confrontados com os nossos pecados e com os pecados de muitos. Infelizmente, muitos nunca experimentarão a plenitude da ressurreição de Cristo, devido à sua própria vaidade, devido à sua própria soberba, devido à sua própria resistência para não se arrepender, porque diz no seu coração: me arrepender porque eu não tenho nada para me arrepender, porque a fração de pecado dele é muito pequena. Ele não consegue compreender o que é pecado de fato. Mas, no entanto, para aqueles que reconhecem, glória a Deus, que pedem perdão e se voltam para Jesus, há esperança, a restauração, aleluia, e a vida eterna para eles. Nós devemos sempre escolher o caminho da humildade, do arrependimento e da redenção, para que possamos experimentar plenamente a glória de Deus nas nossas vidas. Deus quer sim nos curar. Qual pai não quer curar o filho? Mas Ele primeiro quer curar o nosso espírito, porque é Ele que vai morar lá no céu. Prepara a nossa alma todos os dias, porque é isso que vale. O corpo vai para o pó e o espírito
Espírito vai para Deus. Que a gente tenha a humildade de reconhecer. Glória a Deus. De pedir perdão a esse Deus. De nos voltar a Jesus Cristo. E num dia como hoje contemplar a ressurreição de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe.